Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu podcast semanal, Doses de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse podcast. E o Doses de Atipicidade nasceu com a intenção de trazer informação de qualidade sobre autismo e neurodiversidade, além de outros temas. Aqui a gente sempre tem, toda terça-feira, um convidado muito especial, ou um especialista da área, ou uma mãe atípica, ou o próprio paciente atípico que vem aqui para contar a sua experiência. A gente está completando 1 ano já de podcast, tem muito conteúdo para vocês. Basta acessar o YouTube Doses de Atipicidade. Lá na rede social, no Instagram, o meu é o @nutri.carla, para quem quiser me seguir. E também Doses de Atipicidade do nosso podcast. E esse podcast, gente, é muito especial, talvez um dos mais especiais. Esse é um podcast onde a gente está finalizando uma temporada dentro do Doses Milionárias para um novo projeto, agora como um podcast autônomo, independente. Lá na rede social, no @nutri.carla, tem mais informações sobre esse novo projeto, mas eu já vou te convidar para entrar lá no site dosesdeatipicidade.com.br. Já está lançado e lá tem muita informação e conteúdo e tudo sobre esse novo momento, essa nova temporada do nosso podcast. E o podcast de hoje também está especial por outro motivo. Tenho 2 convidadas que estão fazendo parte nesse momento da minha vida de uma forma muito intensa. A gente está num projeto lindo, mas eu não vou contar ainda não. Vou contar no meio do podcast, que ainda é segredo para vocês. Kelly, seja muito bem-vinda. Kelly Rodrigues está aqui com a gente hoje. Ela é neuropsicóloga. Atende pessoas atípicas também, além de outras especialidades. Então, ela veio falar um pouquinho sobre ansiedade. E a minha segunda convidada é a Ruda, e ela é fundadora da Escreva, né? A editora Escreva, que tem muitos projetos também nessa área da saúde, né? Inclusive em síndromes raras, mas o tema hoje aqui é a ansiedade. A ansiedade, a alimentação, transtornos do neurodesenvolvimento, a gente juntou tudo e trouxe para esse podcast, por isso que ele está muito especial. Meninas, por favor, se apresente para a nossa audiência. Eu estou muito feliz de ter vocês duas aqui nesse momento. É um momento de muita celebração, um momento de muita comemoração, né? Encerrando um ciclo, abrindo o outro. Ansiedade junto, né? Tudo misturado. A gente brinca como que é os bonequinhos. Os divertidamente. Os divertidamente estão todos aqui nessa mesa hoje. Então, Kelly, por favor, se apresenta para a nossa audiência. Bom, eu sou Kelly Rodrigues, eu sou neuropsicóloga, né? Eu atendo clinicamente já há 17 anos. Então, a gente não pode dizer que a gente não passa por esse público típico e atípico. Eu atendo necessariamente mais adultos e quando a gente descobre, né, a atipicidade já na fase adulta, ela tem um cuidado e um manejo diferente, até porque esse paciente não passou por uma avaliação, então ele vem com todo vícios, né, e coisas que poderiam ter sido cuidadas lá atrás e que estão despertando ou se reproduzindo na vida adulta. Então eu cuido mais desse público, mas esse público com ansiedade, porque eu brinco que são os meus neuróticozinhos que eu amo, né? Eu adoro uma neurose e a neurose da ansiedade, ela tá aí dominando, né, a nossa vida, a nossa casa, a nossa agenda. Então, eu sou essa pessoa que cuida desse paciente que vem com essas ansiedades e com esses transtornos ali de neurotípicos, né? Mas nesse sentido dessa neurose, que não é um adoecimento grave, mas que também requer cuidados do psicoterapeuta. Perfeito. Eu já vou voltar nesse tema ansiedade, que ele é muito importante aqui para a gente hoje. Antes disso, Ruda, por favor, se apresente para a nossa audiência. Obrigada pelo convite, Carla, e todos vocês que estão aqui acompanhando a gente. Eu me chamo Uda, sou fundadora da Escreva, sou apaixonada por esse negócio que transforma ideias em livros incríveis. A Escreva é uma editora daqui de Brasília. Nós somos especializados em novos autores e a cada dia a gente inspira para que cada pessoa venha escrever a sua história. E essa história pode ser um livro técnico, pode ser um livro relacionado a uma causa e pode ser a sua própria biografia. Então, uma das coisas, assim, um dos movimentos que a gente faz dentro da nossa casa editorial é realmente impulsionar a sociedade para que escrevam mais livros. E, claro, escrevendo a gente também busca mais leitores. Perfeito, gente. Quando eu conheci a Ruda, sei lá, deve ter um ano e pouco, né? Eu pensava assim, escrever um livro sempre foi um desejo do meu coração. Sempre foi, há muitos anos. Só que a gente sempre pensa, nossa, um livro, aí você imagina aquele projeto enorme, era igual ter um podcast. Há 1 ano atrás, quando alguém me sugeriu ter um podcast, eu falei, gente, pelo amor de Deus, um podcast, imagina. E aí, quando você chega perto do projeto, você vê que ele não é tão grande assim que você dá conta.
Então, quando eu te conheci a editora Escreva, eu fiquei pensando, gente, um livro, o lançamento de um livro, coisa enorme, né? Assim, um projeto muito grande. E eu me surpreendi, porque, na verdade, claro que, né, eu não sou a autora principal, mas como coautora, e é absolutamente possível. Então, o que eu acho que mais fica dessa grande experiência é isso. É absolutamente possível. Então, se de repente você está aqui assistindo a gente hoje, você tem também esse desejo, né? Essa intenção de escrever um livro, entre em contato com a UDA. Porque tem vários formatos, né? Eu nem imaginava que existia formatos diferentes para lançamentos de livro. E a gente se surpreende. Né? Eu acredito que o trabalho que a gente faz é exatamente isso, de mostrar que é acessível a todas as pessoas, independentemente do grau de instrução acadêmica. Porque as pessoas colocam o livro no lugar onde ele não deveria estar. E o que nós, enquanto humanos, temos é a nossa mensagem. É o que eu falo muito para todas as pessoas que querem escrever, ficam nessa insegurança. E isso pode ser tanto uma pessoa da comunidade quanto um profissional extremamente gabaritado. Todos eles têm a mesma dúvida. E o que a gente traz? É possível, no contexto da gente tirar o lado complexo, porque o mercado editorial é complexo, mas ao mesmo tempo acessível. E acessível de que forma? Com a sua mensagem, com o seu toque, com o seu chamado, com o seu propósito. Quando você joga força em quem você é, na sua identidade, as coisas se tornam possíveis. E é isso que a gente tem hoje. Autores, né, que estão escrevendo pela primeira vez, vendo que aquela instante da qual eles não se viam, hoje eles estão aqui publicando. E levando as suas mensagens, se conectando com outros mercados. Perfeito, é a democratização, né? Isso para mim, acho que foi o mais incrível. Eu falei, gente, é possível. Não é esse bicho de 7 cabeças todo que às vezes a gente fica imaginando, ai, meu Deus, um livro vai levar anos para escrever, né? Porque a gente tem essa ideia, essa percepção, né? Uma vida para escrever. Tem que gastar uma vida inteira para escrever um livro ou ter nascido com o dom. E eu acredito que é uma crença também que as pessoas têm, tipo assim, não, mas tem que ter o dom para escrever. E a UDA, no projeto dela, ela traz muito para esse lugar, assim, de tem uma técnica, tem método. É dom também, mas se você tem um dom, por exemplo, como você tem um dom para nutrição, eu posso transformar o seu dom em uma técnica para transformar isso num conteúdo para o público leigo, né? Para o público que está lá do outro lado, que muitas vezes... E isso foi, assim, a forma como eu cheguei para a UDA para escrever o primeiro livro foi muito nesse lugar de eu quero que a psicologia chegue nas pessoas que não podem pagar psicoterapia. Perfeito. Porque isso é democratização. Então, como que a gente pode trazer a pessoa que não pode pagar R$1.000, 250, 300, R$400 por uma sessão? Porque essa não é a realidade das pessoas. Mas e como que eu posso entregar isso na mão de várias pessoas ao mesmo tempo, de maneira que elas possam ter acesso a bons profissionais? É um conteúdo inteligível. Porque não adianta também aquele conteúdo super técnico, que você pega um livro técnico, você é leigo, você não entende nada. E a gente digeriu isso de uma forma que o paciente lê e fala, nossa, ela está falando comigo. Eu ali. A história da minha vida. É eu ali, gente. Não, e você falou uma coisa muito importante, exatamente isso. O acesso de pessoas que não teria acesso a essa informação dentro do consultório. Isso. Quando eu fui criar o podcast, aí a história do Dose de Atipicidade é essa. O que eu queria? Eu falei, gente, eu preciso entregar meu conteúdo para mais pessoas. No 1 a 1, dentro da clínica, com 2 horas de consulta, eu não vou conseguir ganhar as pessoas que eu preciso ganhar, alcançar as pessoas que eu preciso alcançar. E o podcast me dá essa possibilidade. Por isso eu criei o Dose de Atipicidade. E outros projetos vindo, inclusive o livro, né? E a responsabilidade social que está nesse contexto, né? Exato. De você, assim, ser um agente de transformação, de você despertar a consciência, da pessoa identificar de que ela precisa de ajuda, que os livros, eles trazem essa consciência. E a outra questão também, que é a diversidade de especialistas, porque às vezes você está vendo determinados profissionais e o livro, ele te traz para esse lugar de conexão, de tal maneira que você vai falar assim, eu preciso de você para tratar, principalmente na psicologia, né, que é aquele lado mais íntimo da gente, que a gente até às vezes tem vergonha de conhecer, de abrir, né? De abrir. Então o livro, ele traz essa segurança sobre quem escreveu. E aí gera uma conexão profunda, de tal maneira que a pessoa ela desperta a consciência de buscar o tratamento. Sensacional, isso, sensacional. Despertar a consciência. E aí vamos puxar para o nosso tema hoje de ansiedade. Eu vou jogar a bola para a nossa neuropsicóloga. Traz aí para a gente, Kelly, na sua perspectiva, o que é a ansiedade? O que ela representa para o humano?
Então, a ansiedade, Carla, a gente tende a ver as emoções como algo quase que separado, né? A ansiedade é como se a gente fosse lá e bebesse um copo de ansiedade, ou um copo de raiva, ou um copo de alegria, e não é assim. Isso é o inconsciente coletivo, né? Tipo assim, agora eu estou ansioso, como se fosse lá, pegasse aquilo e colocasse para dentro. Verdade. E não é. Então, as emoções, de maneira geral, elas são parte da nossa constituição neural. E elas têm uma função. Quem mais traz isso assim com uma clareza é o Daniel Goleman. Por mais que as pessoas falem, o livro é sensacionalista acerca do tema, não é. O Daniel Goleman, quando ele traz ali inteligência emocional, uma das partes, a primeira partezinha, ele fala da função das emoções. Então, e ele vai descrevendo ali algumas emoções na função fisiológica delas. Então, a gente precisa entender que a ansiedade ela é uma função fisiológica muito conectada com o medo. Então, do que a gente fica ansioso? Por que a gente fica ansioso? O que nos traz para esse lugar de ansiedade? Medo. Medo de não dar certo, medo de não falar bem no podcast, medo de não dar conta, medo de não ter audiência. Então, se você parar para pensar, Carla, em tudo que te impedia antes de ter o podcast, né? Se você descrever tudo que te impedia antes, você vai ver ali uma lista de medos. E esses medos vão provocando emoções fisiológicas. A ansiedade, ela é uma emoção, ela é uma sensação quase que palpável, porque você sente o coração acelerar, você sente o suor extremado, você sente dor de cabeça, você sente náusea, você sente rubor. Então, ela é o desdobramento de uma emoção chamada medo, que é absurdamente natural e muito bem-vinda. Inclusive, o medo, ele exatamente, o medo te impede de se jogar de um lugar, de dirigir de qualquer jeito, de não cuidar dos seus filhos, porque você tem medo da finitude da vida. Então, no fim das contas, eu tenho medo de morrer. O que me leva para a morte? Só que essa morte, ela pode ser real, fisiológico, ela pode ser uma morte emocional, a morte do ego. O ego está o tempo inteiro te dizendo assim, não faz isso não, e se ninguém gostar? E se ninguém aprovar? Como é que você vai fazer esse podcast, Carla? Como é que você vai lançar esse livro? E se ninguém gostar? E se te criticarem? Porque o ego tem muito medo de ser exposto e não ser amado. Então, uma das proteções do ego é a ansiedade, que é a que a gente mais vê se manifestar. Não faz não. E essa é a vozinha do ego dentro da nossa cabeça, dizendo, não faz não, porque se fizer vai dar ruim. E aí a gente faz um esforço gigantesco para mostrar para ele que se fizer dá bom. Que foi o que você acabou de falar para a Uda. Eu achava que era uma coisa, quer dizer, se você está, quais eram os medos? Nossa, é muito grande, é muito trabalhoso, demanda muito não sei o quê, é muito caro, é muito isso, não vou dar conta. Isso te paralisava, você não fez o seu livro antes porque tinham vários medos. Quando você vai lá e prova, e faz, e conversa com a Uda, e conversa comigo, e tem as trocas, e vai construindo o livro, você fala, aí você dá esse recado pro ego. Você vira pro ego e fala assim, calma, menos. Não precisa me atordoar não, porque não é tão assim. E aí você vai mostrando para as suas emoções, e aí a gente às vezes fica muito nesse lugar, né? De, mas eu tenho que fazer terapia, tem que ter uma grande coisa, tem que ter uma catarse. Às vezes é só essa conversa com o seu próprio ego, dizer, olha, era o meu sonho lançar um livro. E eu tinha muito medo. E não foi tão terrível assim. E a gente chama isso na psicoeducação de trazer dados de realidade. Quando foi que você lançou um livro? Nunca. Então, eu realmente não sei como é. E quando você lançou, como foi? Cara, foi tranquilo. Então, você fez o primeiro podcast, você falou, dá para fazer. Okay, e hoje você tem uma série, você tem conteúdos incríveis, maravilhosos, porque você venceu o ego. Então, o ego ele vai te colocar muito nesse lugar de não vai que vai